A Módulo FM apresenta Mente Aberta. Mente Aberta. Um programa de bate-papo e muita informação. Com a jornalista Leide Carvalho. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep e Climatiza Ar. Olá, tudo bom? Começamos mais uma edição do nosso programa Mente Aberta aqui na Módulo FM, esse bate-papo, essa conversa que a gente tem às sextas-feiras. E pela primeira vez, a gente tem o prazer de receber o psicólogo Jonas Rodrigues. Jonas, que prazer conhecê-lo pessoalmente, conversar com você. Desde já eu digo para você que é muito bacana receber você aqui. Muito obrigado, Leide, muito obrigado pela recepção, né? Para os ouvintes também, né? É um prazer estar aqui falando para todo mundo, nessa casa que acolhe tantas pessoas aí por aí. Ô Jonas, a gente batendo um papo aqui antes de a gente começar o programa, eu fiquei feliz e surpresa, porque eu não sabia, né, da informação. Você é especialista na área esportiva, trabalha com os atletas, com as pessoas que disputam, e isso te dá uma experiência muito grande, especialmente com a juventude, né? Com certeza. É uma porta, né, que se abre através de modalidades, vamos dizer assim. Eu até tive a oportunidade esses dias atrás de responder um pai, na qual eu fazia parte da comissão técnica da Seleção Mineira. E após o encerramento da partida, a gente ficou em segundo lugar. O pai adentrou a quadra e estava acolhendo o filho, né? E esse filho chorava muito. E então eu cheguei próximo para, né, também fazer um pouco desse acolhimento. O pai deixou o filho dele comigo e se ausentou. Ou seja, eu tive a oportunidade de agradecer ele pela confiança, né, e tentar trazer pelo menos esse garoto para sua atual realidade. Claro, uma derrota sempre mexe com a gente, né? Mas o quanto esse pai teve a confiança em minha pessoa, né, e na minha profissão. E então ele trouxe isso para mim, o quanto ele se tornou admirador pela profissão e também pela minha pessoa. Ou seja, eu tive a condição de demonstrar para ele todo esse carinho, né? Eu acredito que essa nossa profissão da psicologia, ela faz de tudo um pouco assim com as pessoas. Então, hoje, na atual realidade que a gente vive, percebe-se muito essa carência, né? Então, o esporte, de uma forma bem ampla, consegue suprir muito isso, né? Porque a gente vence no esporte. Então, eu acredito que através disso você consegue ter mais acessos. Ô Jonas, o que você falou é tão importante, quer dizer, você se colocou na situação tão importante na relação do pai com o filho e trouxe essa história pra gente. E o que você percebe, assim, até já, eu vou fazer a pergunta baseada no que você está falando. O que você percebe na moçada hoje? Porque é um desafio para pessoas da minha geração, para os pais, desvendar um pouco a mente dos mais jovens. E eu digo desvendar no sentido de estar ali apoiando, de estar amparando, porque o jovem ele está em formação. Claro que ele tem a sua individualidade, que ele tem a sua consciência, o seu jeito de ser, mas me colocando assim como educadora, que preciso ser, porque sou mãe também, né? Sou gestora. O que você percebe assim? Você falou de vitória e derrota, quer dizer, você tem que trabalhar as duas questões na cabeça do jovem. E a gente sabe que derrota não é fácil para ninguém, né? É difícil até para nós que somos adultos já, né? É uma questão muito interessante, Leide, quando você cita essa questão de administrar sentimentos, né? Porque quando existe a derrota, muitas vezes existe uma frustração. E muitas vezes a gente não consegue lidar com esse tipo de frustração. Ou seja, para a criança, isso é muito importante, ela passar por esses momentos, né? Porque nós, na fase adulta, sabemos que dificilmente a gente consegue ter tudo que a gente quer, né? Principalmente em sonhos, em objetivos, a gente traça, mas dificilmente a gente consegue alcançar todos aqueles que a gente tinha
imaginado lá atrás enquanto crianças. E hoje, os pais têm uma noção, acredito assim, eu posso dizer, que os filhos deles não possam passar por isso, né? A dificuldade lá atrás deles foi tão grande que hoje eu não quero que o meu filho passe por essa etapa tão difícil. Mas nessa etapa difícil foi onde você se fortaleceu, foi onde você cresceu, foi onde você desenvolveu, aprendeu muitas coisas, né? Então, quando essa etapa ela é avançada, você se torna um adulto, né? Um indivíduo com capacidade de enfrentamento. E aí sim vão surgir as derrotas e você vai saber lidar com essa derrota. Vão surgir as vitórias e você vai saber lidar com essa vitória, né? Ou seja, o indivíduo que lá atrás não teve essas condições, a partir do momento em que ele se encontra em uma dificuldade, a primeira coisa que ele faz é desistir. Ele não vai enfrentar. Dificilmente ele vai conseguir enfrentar algum tipo de desafio novo, né? Por quê? Justamente porque ele não criou, ele não gerou nenhum tipo de sentimento de enfrentamento. Então aquilo que você usa na psicologia esportiva vale para a vida também. Com certeza, com certeza. Eu falo muito isso todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar sobre a psicologia do esporte. Ela é, antes de tudo, psicologia, né? Porque nós estamos lidando com indivíduos, com pessoas, com seres humanos. E ali existe sentimento, existe emoção, existe desejos, existe sonhos, que se você tirar o esporte e for pro lado da pessoa, existe isso também. Agora, a impressão que a gente tem, Jonas, quem está aqui do lado de fora, é que criou-se uma geração de pais que acreditam que seus filhos todos podem ser um Neymar. Todos podem ser, na música, por exemplo, um Gustavo Lima. O risco da frustração para esses pais, esses filhos, não é muito grande, porque a gente vê muito isso na música. É uma luta para que a pessoa consiga um destaque, consiga emplacar uma música, e parabéns demais para quem consegue, mas tem também uma imensa multidão, um imenso exército daqueles que não conseguem. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Qual que é o cuidado assim, que você usa para conversar com as pessoas? Porque você tem consultório também, você clinica, né? Sim. Então eu acredito que esses problemas também chegam no consultório para você. Com certeza. Eu tive a oportunidade, enquanto psicólogo esportivo, de atender um atleta. Na época ele tinha 9 anos. A gente é uma criança, né? E ele jogava no sub-11, ou seja, ele jogava 2 anos acima, né? Com meninos com 2 anos acima dele. Crianças também, mas 2 anos acima. Que aí a gente tem que levar em consideração corpo, estrutura, né? Física, força, ideias, cabeça, na verdade, né? Então, que é tudo muito diferente. E hoje, enquanto você estava trazendo para mim essa pergunta, eu já fui imaginando aqui uma resposta, meio que planejando, vivenciando, né? Isso. Na cabeça. Porque, na verdade, o esporte, não só o esporte, mas o mundo em si, no geral, ele traz isso pra gente muito precoce, né? Então, cada vez mais, esses garotos vão para o mundo sem nenhum tipo de preparo, eu acredito. Porque até um dos projetos que não foi para frente, mas que pelo menos foi pensado, era formar esses atletas como pessoas realmente, antes de serem atletas. Porque o que mais é visto na mídia hoje, por exemplo, são pessoas que não conseguem dar entrevista. Por que elas não conseguem dar entrevista? Os atletas profissionais. Porque lá atrás eles tiveram a dificuldade de comunicação, né? Antes da comunicação. No âmbito familiar, por exemplo, ou já no âmbito do no jogo geral, mesmo? Até mesmo no âmbito familiar, porque muitas vezes essa família é desestruturada. É o que você trouxe. Meu pai quer que eu seja um Neymar. E aí ele vai fazer da vida dele, o sonho dele, o meu sonho. E não o sonho do garoto, né? Muitas vezes o garoto quer apenas jogar um futebol.
Que é bom demais, né? Que é bom praticar um esporte, não é? Mas não, o pai quer de todos os jeitos que ele seja profissional. E aí o trabalho, né, extra ali da psicologia do esporte, então, é mostrar para esse garoto ou para esse atleta, tanto homem quanto mulher, que eu também tive a oportunidade de trabalhar com o vôlei feminino, é importante para que esses atletas entendam que na vida vai existir derrotas e vitórias e um percurso muito longo para você conseguir obter o sucesso. Ontem eu ouvi uma frase interessante em um evento que eu estava presente. O que é sucesso para vocês? Nossa, a mente viaja, né? É muito, né? Não tem uma resposta, né? É muito abstrato, vamos dizer assim, né? Porque... Nossa, eu pensei num monte de coisa que ter tempo pra mim é sucesso. Curtir o ócio é um sucesso. Ficar à toa pra mim é um sucesso. Hoje em dia, né? A gente faz tantas coisas. E aí eu até comentei, o nosso dia tem 24 horas. Se tivesse 25 ou 26, a gente estaria fazendo... Atolado também do mesmo jeito, né? 26 horas, né? Porque a gente, sempre que tem uma oportunidade... É mais um pouquinho de tempo, né? É a mais. Então vamos produzir. Assim eu imagino. Pela atualidade, né? E isso faz com que a gente vá deixando muitas coisas importantes passarem. Por exemplo, as coisas simples que tocam a gente, né? A gente passa a não ter mais essas condições de entender que receber uma flor, receber um elogio, dar um elogio, um bom dia, uma boa tarde, a importância que isso tem na vida das pessoas, né? E quanto mais vamos crescendo, menos tempo a gente tem para refletir a respeito, para entender como funciona todo o processo e que cada pessoa responde de uma maneira diferente. Trazendo dessa linha, até um dos comentários, né? Muitas vezes a gente tem um bloqueio porque a gente está pensando lá na frente e a pessoa vem aqui no início, né? A gente pensa, meu Deus. Pois é, você falou uma questão da falta de comunicação do atleta, que ele não consegue dar entrevista. E eu penso que não é só do atleta, é da maioria das autoridades, das pessoas que conseguem algum destaque, que estão ali num cargo público, que precisam falar com a imprensa, que precisam dar satisfação dos seus atos. Essas pessoas têm dificuldade. Aí você mencionou que seria um problema de comunicação lá atrás, que a pessoa teve com a família. E como é que esse problema surge? Assim, é uma incompreensão da família? Nem é por má fé, eu imagino que é por... Não percebeu o problema, é isso. Você percebe isso na formação do jovem que não consegue falar com a imprensa, por exemplo? Eu vou usar mais um exemplo que eu tive. Fica à vontade, porque os exemplos vêm cristalinos, eu imagino, né? Parece que eu vivi tanto, né? Mas eu sou novinho, tá? Por favor. Você é uma criança, super dotada. Ainda tô adorando falar com você. Meu Deus. Eu tive a oportunidade de conviver 9 meses numa cidade vizinha onde eu tive a condição de trabalhar. E ali eu tive... muito próximo de toda a cúpula, né? Vamos dizer assim, que comandava a cidade mesmo, né? Sim, sim. E meu Deus... Os líderes da cidade, né? Isso, e meu Deus, assim, comunicação quase que zero. Zero mesmo. Esse tema é muito importante. Vamos fazer só um intervalo e a gente volta no próximo bloco pra você comentar, pra você contar essa história pra gente, tá bom? Sim. Mente Aberta, com a jornalista Leide Carvalho. Olá, voltamos com o nosso programa Mente Aberta aqui na Módulo FM, hoje com o psicólogo especializado em esportes, que é o Jonas Rodrigues. Jonas, no bloco anterior a gente comentou sobre essa situação Você lembrou de um caso que você atendeu sobre essa questão da falta de comunicação, do sonho dos pais de que o atleta, de que o filho possa virar um atleta de renome. É um sonho justo, mas às vezes nem sempre possível de ser alcançado. E a gente tem que estar preparado para os dois lados. Mas você queria lembrar de uma situação que você vivenciou? Até da comunicação, né? Sim, sim. E isso é tão importante. Você citou aí as pessoas mais ligadas, né, a nossa gestão municipal, por exemplo, a dificuldade que muitos têm de dar entrevista, de falar a respeito, né?
pode ser muito ligado lá atrás, na infância? Provavelmente, né? Porque nem sempre essas pessoas, algumas nascem, né, já estão predispostas a ocuparem realmente esses pedaços, esses lugares, essas cadeiras, né, tão importantes assim. Só que na maioria das pessoas elas não têm esse objetivo. Então, de repente, por algum caminho tomado, acabou sendo levado para lá e achou interessante e continuaram. Dentro disso, eu não me preparo, pessoalmente falando, para o turbilhão de emoções, o turbilhão de sentimentos que surge ali. E aí eu começo então a ter que dar satisfação para pessoas que completamente fora do meu ambiente, né? E isso me gera um desconforto muito grande. Então, quando é gerado esse desconforto, dificilmente eu consigo manter a minha linha de raciocínio, porque lá atrás, mais uma vez, eu não fui condicionado a isso. O que é um condicionamento? Falando no modo esportivo, é a partir do momento em que você começa então a fazer com que o seu corpo te sustente, ou você sustente aquela atividade da melhor forma possível, né? É ganhando ritmo, é ganhando força, é ganhando vontade realmente de fazer as coisas, né? E esse condicionamento pessoal de comportamento, de pensamento, de comunicação, por exemplo, isso também é treinado. Isso é adquirido para aquelas pessoas que lá atrás não tiveram a oportunidade ou que não estão predispostas a isso. Jonas, a mente é uma barreira para a pessoa que quer se destacar no esporte, porque às vezes, imagine que ela tem todo o condicionamento físico, mas aí por questões que precisam ser melhor desenvolvidas na mente, essa pessoa às vezes falha ali no físico, mas é um problema da mente. Tem essa conexão? Não só o esportista. Sim. Como no geral, né, as pessoas. E aí eu volto de novo, o sucesso, né? Muitas vezes... Para você, o que é o sucesso? É muito aberto o que é o sucesso, depende muito daquilo que você quer, né, para sua vida, por exemplo. Eu já mudei muito o meu sucesso, por exemplo. Ou antes eu queria e imaginava realmente ser reconhecido. Hoje eu quero poder ter a oportunidade de trabalhar, poder ter a oportunidade de estar junto com as pessoas, né, ajudar as pessoas de uma forma onde elas consigam chegar realmente naquele sucesso que elas imaginaram para elas. Né? Isso para mim já vem como o meu sucesso, né? Porque eu não preciso, eu não tenho a vaidade de ser, né? E sim estar ali para que aquele atleta consiga desenvolver. Não só o atleta, trazendo lá para a clínica, isso também é muito importante. As pessoas que me procuram, que fazem o acompanhamento, que fazem o tratamento, é muito importante com que elas se entendam como pessoas, né? E a partir daí, então, elas começam a desenvolver aquilo que elas têm as condições, aquilo que realmente é significativo para a vida delas. Porque muitas vezes a gente percebe o seguinte: estão muito confusos, está tudo muito confuso na nossa vida. E qual que é o direcionamento que a gente tem? Inúmeras setas. Ontem eu tive a oportunidade de participar de um evento de uma escolha profissional. E aí, essa escolha profissional para uma criança de 15 anos. Nossa, isso é muito difícil, né, João? De 16 anos, de 17 anos. Daqui 10, 15 anos, por exemplo, qual será as profissões que vai existir aí? Né? O que vai estar no auge? Lá deu que era medicina. Ainda a medicina continua, né? Depois engenharia, depois direito, depois ali bem próximo tecnologia, assim. agronomia. São esses padrões, né? Mas vem surgindo bastante profissões que às vezes nos surpreende,
né? E essa surpresa, isso é importante, é interessante ter. Porque imagina se todo mundo fosse só medicina, só direito, só engenharia, só tecnologia. E aí? Né? Cadê a diversidade? As artes. Cadê as artes? Né? Cadê a cultura disso tudo? Que é tão importante para nós. Cadê a música? Teatro, e aí? dança. Eu acho que isso é muito importante. Eu concordo com você. Né? Extremamente relevante. Aliás, tem muito médico que consegue ser o médico que é porque fez teatro, né? Sim. Se mostrou, se superou ali no teatro. Teve um videozinho que eu levei, bem curtinho, de 2 minutos lá, e tinha um depoimento de um diretor de teatro. Ele falando, eu queria ser médico, eu queria ser engenheiro, eu queria ser advogado. Então, o teatro me deu essa oportunidade. E eu fui tudo. Eu fiz tudo isso. Eu fui um médico, eu fui um advogado. Então, essa cultura que eu acredito que hoje, precocemente, é retirada dessas crianças. Devido a um sonho dos familiares, né? Em ser pessoas famosas. E aí eu tomo a liberdade e faço a pergunta para você. É bom ser famosa? Deve ter seu gostinho. Algum benefício traz Algum pra pessoa, benefício, né? Traz deve malefício também, né? Muitos, a gente sabe Perda da que privacidade. muitos. Totalmente. A gente vê aí nos artistas, cantores, cantoras. A gente fala tanto aí de processos, né? E um desses processos é justamente perder a liberdade. Perde mesmo. Privacidade, então, nossa, vive atacada a privacidade dessas pessoas. Qual é o legal disso? Né? Claro, ser reconhecido, ser isso, ser aquilo, a gente tem uma imaginação de que ser famoso é muito, muito, muito bom. É o paraíso, né? É o paraíso, é o sucesso, né? Mas se fosse assim, eu fico pensando Michael Jackson, Elvis Presley, Marilyn Monroe, esse povo se enrolou com sucesso. Se enrolou completamente, né? Completamente, porque aí a gente volta lá atrás. Será que eles tinham a noção do que eles iriam virar? Se prepararam para isso? Dificilmente. Por isso hoje eu falo que tá muito precoce essa questão de sucesso, do meu filho tem que ser, do meu filho tem que virar um atleta profissional, porque cada vez mais a gente percebe que é uma necessidade muito grande de autoafirmação. Então as pessoas têm normalmente uma tendência em auto-se afirmar. Mas seria a autoafirmação dos pais? Que fica incentivando, por exemplo, uma menina de 5 anos já quer que ela vire uma cantora, por exemplo. Isso. Seria isso? Porque aí, o que acontece dentro de todo esse processo? Essa minha autoafirmação como pai, eu demonstro para essa sociedade que eu tive sucesso e que eu tenho poder. Entendi. Né? Então, quando eu trago isso para a sociedade, isso vem para mim, a resposta que eu tenho é a minha filha fazendo sucesso com 5 anos de idade. Olha como eu sou bom pai. Eu sou boa ótimo, mãe. Não, eu sou ótimo. E aí, isso priva uma criança de 5 anos, por exemplo, da vida normal, da vida rotineira. Eu tive a oportunidade de atender uma criança de 11 anos que a agenda dela era muito, mas muito pior do que a minha com 30 anos. Quase que ela não tinha agenda para você atendê-la. Eu perguntei pro pai qual momento ele anda de bicicleta, ele brinca de ser criança. Quando a gente está de férias. Ou seja, pouquíssimo tempo, né? Isso posso usar da melhor maneira, ridículo. O Jonas, você me lembrou, eu sou muito fã do Michael Jackson, né? E eu li a biografia dele, as 3 biografias. E em todas elas, o que eu percebi o ponto em comum? O tanto que o pai obrigou ele a ser artista desde criança. Claro que um talento, um gênio. Mas o pai não deixava ele brincar. Ele apanhava pra dançar cada vez melhor, pra cantar, até o dia que ele falou, se você me bater, eu paro. E inclusive o depoimento numa das biografias do Jermaine Jackson, que é irmão dele. Pensa, uma criança de 9 anos tem que falar isso pro pai. Para de me bater, se você me bater, eu paro.
É muito pesado, porque é muito pesado isso. Tanto é que ele viveu um adulto criança, né? Ele era, a gente via claramente isso nele. Então, assim, Jonas, eu adorei a sua participação aqui na rádio, que você volte diversas vezes, que a gente possa tratar dessas questões de comportamento. E eu queria uma fala sua para esses pais que, às vezes, cheios de boa fé, querem forçar os filhos a serem alguém na vida antes da hora. Eu falo muito que esses pais, e eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco, né, enquanto eu tive a oportunidade de estar junto com os atletas mirins. Aí é 6 anos, 7, 8? Não, era 11. Ah, já era 11 anos mesmo. O juvenil, ele 14, 15, 16, né? Isso. Ah, tá. E aí, que assim, permitam que eles vivenciem o sonho deles, né? Os sonhos de criança deles, e não os sonhos dos pais. Porque a partir do momento em que o pai começa a projetar nessa criança os seus sonhos, os seus desejos, as suas necessidades, essa criança dificilmente ela vai ser feliz com aquilo que ela vai executar e vai desenvolver. E então, dentro de tudo isso, permita com que o seu filho ou a sua filha faça aquilo que ela sente vontade realmente, né? O que o desejo traz para ela, a necessidade dela. Muitas vezes é andar de patins, dar uma volta de bicicleta na praça, sem nenhum tipo de disputa, e o pai quer uma disputa de qualquer maneira. Jonas, você é psicólogo com uma ótima experiência na área esportiva. Muito obrigada pela participação. Eu queria que você deixasse seus telefones de contato para pessoas que quiserem procurar você para uma conversa, para um diálogo. Obrigado, Leide, por esse espaço, né? Mais uma vez, gentilmente cedido por vocês. E o meu telefone de contato é 34 98839 1418. E lembrando que aí fica uma figura muito linkada ao esporte, né? Não somente o esporte, tá? Sim. Eu faço também o trabalho clínico, trabalho em consultorias empresariais. Escolha profissional também, Escolha né? profissional. Cada vez mais necessário esse Cada trabalho, vez né? mais necessário. Jonas, muito obrigada. Volte sempre. Muito obrigado. Esse foi o psicólogo Jonas Rodrigues, que vai voltar aqui à Módulo FM para conversar cada vez mais sobre esses temas, acerca do comportamento humano, das escolhas, enfim, para que as pessoas possam ter cada vez mais um apoio psicológico para que possam fazer as suas escolhas. A gente volta na próxima sexta. Fiquem com Deus e até lá. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep e Climatiza Ar.